Bem, mais uma vez eu quero cumprimentar todos os presentes e cumprimentar mais uma vez a pessoa do senhor governador, do nosso senador Humberto Costa, do prefeito João da Costa. Eu quero cumprimentar todos os queridos membros presentes à mesa, autoridades aqui presentes e representadas, e queria, na pessoa do presidente aqui da refinaria, Marcelino Guedes, um grande amigo, cumprimentar todas as autoridades já nomeadas, todos os amigos que se reúnem aqui nesta manhã. Esse é um momento extremamente importante para a nossa universidade. Felizmente, dentro de uma sociedade democrática, a cada 4 anos nós temos a oportunidade de debater e discutir com a comunidade e escolher aqueles que vão dirigir os destinos da nossa instituição. Esse momento, então, celebra a posse daqueles que foram escolhidos pela comunidade, o professor Anísio Brasileiro e o professor Silvio Romero, para dirigir essa instituição ao longo dos próximos 4 anos. Mas, para mim, é um momento extremamente especial, que já estou há 8 anos e hoje me despeço desses 2 mandatos, num momento muito especial da nossa universidade, junto aqui com meus familiares, queridos amigos, comunidade interna e externa da UFPE. Neste dia, completamos um ciclo de 8 anos, que começamos aqui, e lembro muito bem, quando a primeira vez, em 2003, fui trazido ao recinto, junto com o professor Gilson, pela nossa comissão de honra. E uma comissão que representava aquilo que nós entendíamos e queríamos para a nossa universidade. E vários estão presentes aqui hoje. Eu lembro do nosso querido Jaime Guzmão, dos nossos exemplos, Paulo Rosa, de Pelópolis Silveira, que hoje já não estão entre nós, mas me deixaram seus exemplos. Lembro de Jorge Siqueira, lembro do nosso querido amigo e panegirista daquele dia, Antônio Carlos Maranhão Aguiar, que aqui está hoje presente. Entrávamos aqui junto com representações de servidores, Giane estava presente, estudantes, minha filha Isabela, que hoje já está graduada, e o mesmo fizemos 4 anos depois. Eu queria agradecer meu querido professor Décio, aqui professor titular aqui presente hoje, que há 4 anos representava a nossa comunidade docente na posse no interior do campus. Meu filho segundo Henrique, que representava os estudantes, e junto com ele o meu querido ex-aluno dessa casa, Alcides Nascimento Lins, que a violência ceifou e tirou do nosso convívio. Mas tudo isso faz parte da história. Os grandes momentos de felicidade, os momentos de dificuldade que passamos nesta instituição. E naquele momento havia um clima de expectativa e de muita esperança com a recente eleição do nosso querido doutor honoris causa da UFPE, pernambucano Luiz Inácio Lula da Silva. Todos nós nos perguntávamos: o que nós podíamos esperar, o que a educação brasileira podia esperar de um presidente que iniciava seu mandato comprometido com o desenvolvimento do país, com a educação, com o conhecimento
e explicitava a sua visão para aqueles membros da comunidade que mais necessitavam. E o presidente Lula assumia então o compromisso com a educação como um todo e com a educação superior e as nossas universidades. Eu estou muito feliz nesse dia, com o sentimento profundo do dever cumprido e de ter dedicado a essa instituição o melhor da minha vida. Não apenas o tempo, sempre escasso, mas a dedicação e o coração que trouxe aqui por inteiro. E hoje eu fico muito feliz de passar esse mandato para o professor Anísio Brasileiro, companheiro de já 40 anos de caminhada nessa universidade, para o seu vice-reitor, professor Silvio Romero, uma pessoa que representa aquilo de bom, de ético, de compromisso que tem a nossa UFPE. Mas é claro, estou com muita saudade. Não vou mentir a vocês, muita saudade de todas aquelas pessoas que diariamente compartilhavam uma missão tão nobre de construir uma UFPE cada dia mais voltadas para a causa do povo de Pernambuco e do nosso país. O lema da nossa chapa, democracia, qualidade e compromisso social, nos orientou ao longo desses 8 anos e hoje prestamos conta de tudo isso. Não vou fazer um relatório, vocês vão receber os 2 volumes. Eu queria dizer que por democracia nós entendemos a ampla participação que foi fomentada dentro da nossa comunidade. O fortalecimento dos nossos conselhos superiores e os conselhos dos nossos diversos órgãos. O compartilhamento efetivo da gestão com cada uma que fez parte e faz parte dessa grande instituição. Por qualidade, nós acreditamos que é algo permanente em todas as ações da nossa universidade, no ensino, na pesquisa e na extensão, na atenção aos nossos estudantes e servidores, na busca pela melhoria da infraestrutura e em tudo aquilo que fizemos ao longo desse período. E no compromisso social nós vimos a possibilidade de, através do conhecimento, da educação, transformarmos a sociedade e nos dedicarmos, governador, ao Estado de Pernambuco, às suas necessidades e compartilhar os seus sonhos e ajudá-lo a concretizá-los no dia a dia da nossa vida. Mas eu quero dizer, nós nos voltamos de modo muito particular, muito especial, para a redução das assimetrias na nossa sociedade. Acreditamos que a UFPE é um vetor importantíssimo para que possamos construir um novo modelo de sociedade, baseado na paz e na justiça e na solidariedade. E para isso, essa instituição tem dado e dará ainda grandes contribuições. Ao longo desses anos, nós trabalhamos para qualificar e expandir os benefícios gerados pela UFPE. Investimos fortemente na capacitação do nosso quadro de servidores e na sua qualidade de vida, para cada um pudesse se sentir uma pessoa melhor e mais qualificada para o exercício das suas funções. E essa instituição, que carecia de tantas coisas, o governo federal que lhe suprimia as verbas que lhes eram devidas, e assim tivemos a oportunidade, com a ajuda do presidente Lula e dos seus ministros, de resgatar um compromisso com a comunidade. A nossa querida creche, professor Paulo Rosas,
o nosso restaurante universitário, que nós entregamos os 12, governador, em excelentes condições para o atendimento das necessidades da comunidade da UFPE e da comunidade do seu entorno. E foi através da nossa Proacad que nós expandimos fortemente a assistência a todos os nossos estudantes, ampliando nossos programas de bolsa, nossas residências estudantis, não apenas recuperando as existentes, mas entregaremos em breve, já no mandato do professor Lísio, a nova Casa de Estudante da UFPE Campus Recife. Está sendo concluída também a de Caruaru e em breve daremos início à construção de Vitória de Santo Antão. Eu gostaria de dizer que a interiorização da UFPE, para mim, é um marco dessa gestão. Vejam só aqui, professores e ex-alunos de Caruaru, de Vitória de Santo Antão, a interiorização que já estava presente na nossa proposta de gestão, mas que nós não esperávamos que teríamos um apoio tão grande para fazer uma expansão de tão boa qualidade, como são hoje os nossos campi de Vitória e Caruaru. Já são 5.000 alunos nessas duas unidades, 15 cursos de graduação, 4 programas de pós-graduação e muitos outros projetos serão implementados em breve. E com o apoio do governo do estado, que eu já quero aqui registrar e agradecer, nós ampliaremos esses 2 novos campos, criaremos o curso de medicina que já está sendo implementado, ampliaremos nossos cursos também em Vitória de Santo Antão e ampliaremos as nossas instalações para que esses campos possam atender a uma demanda tão importante de todo o estado de Pernambuco. E através do programa Reúne, nós podemos expandir ainda mais e qualificar os nossos cursos. Ampliamos as vagas e o número de cursos nos 3 campos. Nós, através desse programa, tivemos a possibilidade de contratar mais 900 novos docentes, vários dos quais estão aqui hoje, e o mesmo número de servidores técnico-administrativos, para que nós pudéssemos qualificar ainda mais a nossa universidade. Eu poderia dizer que construímos uma nova universidade dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Todas as bibliotecas reformadas, ampliadas, com acervo atualizado, modernos laboratórios de pesquisa e ensino que foram montados, uma nova rede de tecnologia de informação e comunicação que contou com o apoio do ministro Eduardo Campos e do ministro Sérgio Rezende, que nos apoiaram, Sérgio, em vários outros empreendimentos que ainda estão sendo concluídos, como o nosso biotério e várias outras estruturas de pesquisa da nossa universidade. Simultaneamente com o nosso crescimento, cuidamos de garantir a qualidade. A UFPE nos consolida cada dia mais como uma universidade de referência no país e em toda a América Latina, como foi divulgado recentemente na definição das melhores universidades. A UFPE hoje é a 33ª de toda a América Latina. Eu gostaria ainda de discutir esses dados, porque nós avançamos muito mais do que isso. Estabelecemos importantes laços com a sociedade nos diversos campos do conhecimento. Apoiamos os municípios do nosso estado. O projeto da nossa Pró-Reitoria de Extensão, diálogo com os municípios, capacitou os servidores e gestores e em diversas áreas contribuiu para que nós pudéssemos avançar, não apenas no litoral, mas do litoral ao sertão, porque somos todos pernambucanos e cidadãos de primeira categoria. Estruturamos laboratórios e grupos de pesquisa em parceria com os governos federal, estadual e municipal. Marcelino, eu quero aqui agradecer de modo particular a Petrobras e a você, que foi um parceiro de primeira hora
e graças a isso nós estamos agora dando início à construção do nosso laboratório integrado de tecnologia de petróleo, gás e offshore naval. Estamos dando início à construção do nosso Centro Nacional de Tecnologia de Materiais e muitos outros projetos que estão saindo dos sonhos e do papel. O nosso Hospital das Clínicas, que ampliou e qualificou o seu atendimento, atendendo todos os dias milhares de cidadãos que acorrem para ele, vindo de todos os lugares. E estamos qualificando para que esse hospital seja uma unidade de referência no ensino, na pesquisa e na assistência. Muito foi feito, governador, por esse estado. A UFPE, cada um de nós, cada servidor, técnico administrativo e docente, cada estudante, a cada dia, se acordava pensando o que eu posso fazer de melhor. E assim o fizemos ao longo de todos esses anos. Então, concluo essas palavras. Me desculpe se me alonguei muito. Com palavras que expressam esse dia, palavras de agradecimento. Agradeço ao governo federal, no modo particular, ao presidente Lula e toda a sua equipe, do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Agradeço ao governador Eduardo Campos e a sua equipe pela parceria realizada com essa instituição. E eu tenho certeza, governador, que o seu apoio jamais vai nos faltar. Agradeço, senador Humberto Costa, a bancada do Estado de Pernambuco, e temos a certeza, porque a compreensão clara que vocês têm do papel dessa universidade, oriundo dela, vocês terão o carinho e o compromisso que essa universidade tanto necessita. Poderia dizer, prefeito João da Costa, que essa universidade está de braços abertos para trabalhar junto com os municípios, com Recife e com todos os municípios do nosso estado. Quero agradecer de modo muito carinhoso a cada um dos meus queridos amigos, pró-reitoras e pró-reitores, que aqui nós compartilhamos meio a meio. Olha a dedicação e aquelas coisas que não se pode agradecer, o carinho, o compromisso de cada dia, nos momentos difíceis e nos momentos de grande alegria. A todos os gestores da UFPE, todos os diretores de órgãos suplementares e das suas reitorias, a todos os diretores de centro, eu queria, Edmilson, em seu nome, dar um grande abraço. E cada um de vocês estão, tantos que eu estou vendo aqui, Luciana, Hermano, me desculpe, se eu for, eu vou esquecer algum, mas todos vocês que estiveram no dia a dia dessa universidade, meu muito obrigado. A todos os chefes de departamento, a todos os coordenadores de curso, a cada um que dedicou sua vida a essa instituição, e a todos os nossos queridos servidores docentes e técnico-administrativos da UFPE. E a vocês, meus queridos estudantes, e dizer, a pessoa de Lúcia e de Vado, não sei se ele está aqui também, o motorista, que há 8 anos compartilhamos os momentos cedinho de madrugada quando deixávamos, até quando retornávamos os compromissos de madrugada. Vado, o seu abraço de hoje de manhã realmente me comoveu. Partilhamos juntos tudo isso e agora o professor Anísio vai ter o privilégio de compartilhar tudo isso com a nossa equipe. A todos vocês, Lúcia, Zezé, cada um de vocês que esteve no dia a dia, Crispim, todos vocês, meu muito obrigado. A amizade que foi gerada entre nós, essa jamais será desfeita, mesmo agora no momento de desmagnificação do carro. Mas essa alegria e essa honra eu sempre vou levar no coração. Pela solidariedade e cumplicidade de todos os amigos que se aperrearam e que sorriram juntos ao longo de toda essa caminhada. Ângela, e você eu quero agradecer, viu? Você para mim é um símbolo de resistência, de compromisso e de alegria. Está aqui hoje realmente é um presente muito
muito especial a todos vocês que compartilharam dessa grande jornada. E existem pessoas na vida que passam e são como um raio de luz, iluminam a nossa caminhada. E mais uma vez, como já mencionei no início, quero agradecer Padre Edivaldo e Padre João. Vocês foram luz antes de eu iniciar essa caminhada, e o seu exemplo me ajudou a cada momento. Vocês são os profetas e cumpriram à risca a palavra, cuidando das dores do Espírito, das necessidades, mas cuidando do pão de cada dia, da saúde, da habitação e da cidadania de cada um. Muito obrigado por vocês serem a referência que são para todos nós. E tantos outros amigos aqui presentes hoje, Antônio Carlos, Tânia Bacelar, professor Carlos Dantas, que agradeço Dantas a primeira visita ontem cedo pela manhã, e todos vocês, que foram as referências sobre as quais nós conduzimos o nosso mandato. E a você, Bel, eu não tenho palavras. Será pouco para exprimir a minha gratidão, o meu carinho e o meu amor. Por cada um dos nossos filhos, que tivemos a felicidade de ter 2 deles graduados aqui enquanto era reitor, Isabela, graduada em Medicina, e Henrique, em Informática, na última turma que eu presidi a cerimônia de colação de grau. Sou muito grato também a essa instituição. Bel, vamos em frente agora, eu espero que possamos ter mais tempo para cuidar das coisas da família e da vida. E agradeço a Deus por me ter feito existir e por me ensinar o principal: nós vivemos para servir. E isso foi muito importante ao longo dessa caminhada. E quero desejar isso, meu querido amigo, a você, a Silvio e a sua equipe, muito sucesso. Que vocês compartilhem os sonhos e os compromissos assumidos com a comunidade da UFPE e com a sociedade. E nunca deixem de ser felizes, como nós temos sido até hoje. E as esposas aqui do nosso reitor e do nosso vice-reitor, Socorro e Vera, olha, muito obrigado por vocês deixarem esses dois enfrentar esse desafio, viu? Vocês duas, muito obrigado, e as suas famílias. Vocês vão compartilhar juntos com ele o dia a dia dessa instituição. Com certeza, muitas alegrias e de vez em quando pequenos problemas. Obrigado por toda a minha equipe. Obrigado, Gilson. Obrigado, UFPE, e a todos vocês por tudo. E muito sucesso à nossa universidade e aos novos reitores, à sua equipe que assumem nesse dia. Muito obrigado.